Eu vejo na comunicação 3 grandes pilares, além das especificações. Primeiro, inteligência emocional. O que é esse tal da inteligência emocional? É eu reprimir as minhas emoções? Esse é o primeiro erro. Se a pessoa ela fica nervosa, imagina nós estamos conversando aqui, você falar o que me desagrada, eu fico nervoso, eu começo a ficar irado, e mesmo que eu não te agrida, dá até dor. Isso não é inteligência emocional. Eu ter o controle. Eu ter o controle sobre as minhas emoções. Sim. Eu saber, isso me deixou com raiva. Mas eu não preciso sentir essa raiva de forma desproporcional. Eu não preciso descontar minha raiva no jeito. Inteligência emocional. Eu saber ter o controle. Disso que você está trazendo, eu ouvi 3 dimensões, eu queria que você confirmasse. A primeira dimensão da inteligência emocional é reconhecer o sentimento. Sim. Então você precisa ver, estou com raiva. Às vezes a pessoa está com raiva, explode e nem percebeu que está com Não raiva. percebe. Aconteceu isso com um cliente minha, inclusive. Ela me trouxe essa queixa de que ela vai criando um desconforto e do nada ela explode. Mas se ela estiver consciente do desconforto, ela interrompe antes de explodir, né? Então tem essa questão da consciência. Além da consciência, você trouxe esse elemento de que a pessoa não necessariamente está sentindo o sentimento de forma proporcional. Então tem ali uma gestão daquela emoção. Identifiquei e eu vou decidir como isso vai ressoar dentro de mim. E o terceiro elemento é qual é a minha ação com essa emoção. Então eu posso até estar com muita raiva, mas eu ainda tenho esse elemento de tipo, como é que eu ajo, se eu vou fazer algo com essa raiva ou não, né? O que é que eu vou fazer com isso? Então seria isso, inteligência emocional, esses 3 elementos? 3 elementos. E aqui que está o trabalho que eu faço na hipnoterapia. Porque a pessoa, o adulto, ele sabe desses 3 elementos. Ele sabe identificar o sentimento, aquilo que está sentindo se é desproporcional, ter o controle, ele sabe disso. Só que programações primárias, elas mandam em programações secundárias. O que eu quero dizer com isso? Nossas crianças feridas, elas mandam no adulto. O adulto, ele sabe como ele deve agir. Sabe muito bem, estrategicamente. A criança, ela não sabe. Quem que em uma discussão chora? Se você falar não com alguém e chora, uma criança. Se você pega um brinquedo e fala assim, isso aqui agora não. Isso aqui agora não pode. É birrar. Se você contrariar uma criança, ela vai ficar irada, vai brigar, chorar. E o adulto? Por que o adulto faz isso? Porque a programação infantil dentro dele é como? E quando que ativa essa programação? Pelo gatilho. Sim. A inteligência emocional, a base dela passa pelo conhecimento, mas é de você cuidar das suas emoções. Quando você identifica aquela emoção, você não tem controle, poxa, eu vou parar agora, eu preciso resolver isso internamente. Você tratar a minha criança. É a base da inteligência emocional. Sim. Isso que você está falando é muito interessante porque dialoga com a ideia que eu tenho de que existem 2 linhas de raciocínio dentro do desenvolvimento pessoal. A primeira linha de raciocínio é a parte técnica e a outra parte é a parte terapêutica. Então, na parte técnica, a pessoa pode aumentar a sua consciência dos seus sentimentos, ela pode melhor gerir esses sentimentos e ela pode até conseguir controlar melhor seu comportamento mesmo em alto estado emocional. Mas, se não houver um cuidado da parte terapêutica, aí vai ter aquele gatilho que vai pular todo esse conhecimento técnico, toda essa habilidade que ela desenvolveu e vai direto para aquela criança, que aí vai explodir e depois a pessoa vai ficar refletindo assim, tipo, cara, por que hoje é assim? Eu não consigo nem me entender, né? E aí ela não sabe que tem uma criança ali que não foi devidamente cuidada, né? E aí virou esse gatilho para ela. Virou gatilho. O gatilho. E o processo terapêutico, o que muitos fazem hoje, e que eu vejo que é um problema, que é você tratar o sintoma. Terapeutizar o sintoma. A primeira coisa que a pessoa faz não é procurar um terapeuta, é procurar alguém para ensinar a comunicar. É excelente, é ótimo. A pessoa te procura e ela aprende a comunicação. Aí ela vê, opa, aqui eu tô com um problema. O que a pessoa faz? Estou ansioso, compra remédio. Não estou dormindo, compra remédio. Ou então faz uma técnica para eliminar o sintoma e não tratar a causa. Pode haver deslocamento de sintoma. E ela desenvolver outro tipo de problema. Outro problema. Então falamos aqui da inteligência emocional. Inteligência emocional é o primeiro ponto. Segundo, a parte técnica. Você saber como falar faz toda a diferença. Não só como falar, mas como ouvir. Isso! Porque, olha só qual é o problema, isso que você falou dos gatilhos, né?
Se a pessoa ela tem clareza de percepção, ela não vai ter tantos gatilhos. Porque imagine o seguinte, existem gatilhos pessoais que a pessoa desenvolveu na sua história de vida, mas existem gatilhos sociais. Por exemplo, um gatilho social é, se eu falar um determinado palavrão, isso feriu sua honra e você tem que me atacar. Né? Então, nesse sentido, é que a gente foi habituado a responder dessa forma, o que faz a gente uma marionete. Qualquer pessoa que quiser tirar a gente do sério, é só usar aquelas palavrinhas mágicas e tirar a gente do sério. Mas não precisa ser assim. Se você tem clareza de percepção, você olha aquela pessoa te ofendendo e fala assim, o que ela quer com isso? Se a resposta for, ela quer me tirar do sério, então eu vou dar esse gostinho pra ela, né? Então, claro, se a pessoa tem um trauma, ela não vai conseguir fazer essa análise na hora, ela vai se perder. Mas muitas vezes as pessoas se perdem porque elas não têm essa habilidade técnica de parar e olhar. O que essa pessoa quer de mim? Essa clareza de percepção, esse questionamento de virar e falar, pô, fulano, quando você me diz isso, o que exatamente você está querendo dizer? O que foi que eu fiz que te deu essa impressão? Né? Então, não, porque você isso e aquilo, tá, mas o que foi que eu fiz que fez você pensar dessa forma? Aí você cava por trás daquela ofensa que a pessoa realmente está dizendo, você percebe que tem uma experiência ali, tem uma opinião, tem sentimentos, né? Você ouve isso, aquilo não é mais pessoal com você não se ofende mais com isso. Né? Você entende que a pessoa passou por uma situação, você pode ajudá-la ou não, mas não é sobre você mais. Né? E aí agora fica fácil gerenciar seus sentimentos. Então tem muito essa parte técnica da inteligência emocional também, que é conseguir filtrar o que chega. Porque senão você vai se perder em qualquer coisa. Qualquer pessoa que queira minimamente tirar do sério vai conseguir. Porque você está sem filtro. Né? Mas claro, se mesmo você desenvolvendo filtro, você ainda tiver algum trauma lá dentro, aí isso sempre vai tirar do sério. Você não vai conseguir filtrar isso porque te pega num lugar que é irracional. É racional. É racional. Então, a inteligência emocional, a técnica, trouxe um detalhe. A escuta ativa, ela é muito importante. A inteligência emocional, ela não é importante, é melhor a técnica. Eu falo que não. Por que eu falo que não? Inteligência emocional, vamos especificar aqui um exemplo. Um nadador, uma pessoa que vai atravessar um rio de 100 metros. Uma pessoa que nunca fez técnica nenhuma. E ela tem inteligência emocional. O que é? Ela não tem o medo de atravessar. Ela tem o medo da água. Sim. Ela vai conseguir atravessar, porque ela não tem medo, mas ela vai ter uma dificuldade lá na frente para atravessar. Sim. Uma pessoa que aprendeu a técnica, aprendeu com o melhor nadador do mundo, mas ela tem medo, ela vai atravessar o rio? Vai paralisado. E ela pode chegar no meio do caminho até afogar. Agora, uma pessoa que sabe a técnica e não tem o medo, essa pessoa chega lá, Aí deslancha. deslancha. Então, ter os dois é o melhor dos mundos, mas a gente entende também que a inteligência emocional vem primeiro, porque senão você não consegue executar a técnica, não é isso? Consegue se comunicar. Líderes, falando de liderança, líder não só na empresa, mas na vida. Você não saber falar não, você não saber impor limites, isso é inteligência emocional. E como é que a hipnoterapia ajuda a pessoa a conseguir dizer não e impor limites? Dizer não e impor limites. Porque a pessoa, ela diz não. Porque a pessoa, ela tem dificuldade de falar assim, não, eu não posso fazer isso, eu não quero fazer isso. Ela aceita que você mande em mim ou que a sua opinião prevaleça sobre a minha. Dentro dela, já aconteceu aquela mesma situação em que ela foi muitas vezes reprimida ou que ela ouviu um não e ficou muito triste. Tratei uma paciente que ela tinha dificuldade de dar preço, dificuldade de falar não. É porque ela sofreu um trauma quando ela pediu a alguém alguma coisa e falou não. Ela queria alguma coisa, mas ela não conseguia, ela não podia. E o ponto principal, ela é bem simples. Ela queria sair da escola com a roupa da academia, de educação física. E a mãe falava, não. E ela sofria bullying na escola. Porque todas as coleguinhas iam com a roupa. E ela é a única que tinha que trocar. Todas as vezes que ela ouvia algo na pessoa que ela tinha que dizer não, a memória interna que vinha é a mãe dela. Não pode, e o bullying. Não pode, e o bullying. Não pode, e o bullying.
Então, se a pessoa tiver experiências que de alguma forma ancoraram nela uma dor, um trauma, na experiência de dizer não, na experiência de colocar limites e se posicionar, ela acaba travando nisso e não consegue fazer. Acaba travando. Ou também ela queria fazer alguma coisa e ela foi brutalmente atacada. A penúltima paciente que eu atendi é nesse sentido, ela tinha dificuldade de ensaiar até uma sociedade. Ela falou assim, eu preciso dissolver a sociedade, preciso. A causa de ela não conseguir, ela com 4 anos de idade, chegou pro pai que estava trabalhando no computador. Mas pai, me dá atenção, eu acho que o pai, ele fez algo absurdo, eu vou contar aqui, mas fez algo absurdo com ela. Então, todas as vezes que ela, adulta, chegava em um adulto para conversar algo relacionado ao trabalho, um pânico do que o pai tratou naquele dia é que ativava a emoção nela. E ela não sabia que era isso. Depois que ela tratou, ela conseguiu resolver. 3 dias depois, ela já estava com a sociedade ali, dissolvida, o que era melhor para ela.